Agora, você sabe o que ainda elimina muitos candidatos em um processo seletivo? É justamente ele, a língua portuguesa, o nosso português. Isso é o que aponta uma pesquisa feita pelo Núcleo Brasileiro de Estágios. Esse levantamento mostrou que 4 em cada 10 candidatos a estágio perdem as vagas por causa de erros da nossa língua. É muita coisa, hein? Os estudantes dos cursos de design e sistemas de informação e computação tiveram o pior desempenho, enquanto alunos dos cursos de turismo e economia tiveram mais acertos. Esse teste foi aplicado, inclusive, Lidiane, na forma de ditado com 30 palavras, como, por exemplo, exceção e textura. Os candidatos com idade entre 14 e 18 anos tiveram um resultado muito ruim. O índice também foi alto em outras faixas etárias, entre 19 e 25 anos, 26 a 30 anos e acima dos 30 anos. Ou seja, em geral, todo mundo teve dificuldade. É verdade, a língua portuguesa ainda é um mistério para muita gente. Como a gente disse, a língua portuguesa é extremamente importante na hora de passar em um processo seletivo e também em um concurso público. E alguns erros gramaticais podem te tirar dessa disputa. Para falar então sobre isso, esclarecer suas dúvidas, a gente recebe aqui mais uma vez o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, que é o nosso colunista e é professor da PUC de São Paulo. Ei, esse povo está assassinando o português, hein, professor Rodrigo? Meu Deus do céu, você sabe que quando eu vejo uma pesquisa como essa, igual a gente divulgou, a gente estava conversando hoje de manhã, eu confesso que eu fico um pouco triste, porque são estudantes universitários, eu dou aula em universidades, né, não apenas na PUC, em outras universidades, e aí eu vi os cursos de design, eu dou aula para curso de design também, e como eles foram mal, né, pelo menos nesse levantamento feito pelo núcleo de estágio, como eles foram mal. Agora, a explicação do porquê eles foram mal, aí já começa a gente a ter que conversar um pouquinho de uma forma mais profunda, né? Afinal, por que as pessoas erram tanto a ortografia? Eu olhei a matéria, né, e que falava sobre esse levantamento do núcleo de estágios e eu vi algumas palavras, e é engraçado como as pessoas querem reproduzir na escrita a fala. Exatamente como se fala, é verdade. As pessoas querem colocar na escrita a forma de falar. Então, ela ouve uma palavra, por exemplo, colocou aqui, quando você leu, exceção e textura. Então, ele ouve exceção, textura, é som de S, então as duas são com S, ele não tem nenhuma dúvida, ele coloca. No final do exceção, olha aí, tem alguns erros que a gente vai mostrar também com relação a isso. Exceção, por exemplo, no final, aqui a gente tem alguns, eu não consigo entender a letra de todos, né? Mas você vê claramente, ó, exceção até, esse aqui acertou a exceção, né? Ele acertou algumas outras, ele colocou Z, S no final, mas veja, eu quero fazer um teste rápido com vocês me permitem, não? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, vamos. O pessoal do estúdio, eu já combinei, a gente vai fazer uma prova aqui de português, eu pago um jantar para quem acertar acima de 80%. Mas o teste é mais ou menos assim, ó. É engraçado como a gente às vezes erra e às vezes acha que uma letra, só tem um som. Por exemplo, quando a gente vai na escola, lá na alfabetização, a gente estuda a letra X e vai lá, xá, xé, xi, xoxu, por exemplo, certo? E aí a criança, o adolescente, o jovem, depois o adulto, fica internalizando na cabeça que som de X é X, né? E aí ele vai lá e escreve táxi. Não tem som de X. Aí ele vai lá e escreve extremo, que é com X e tem som do quê? De S. Aí eu vou dar um exemplo. Tem som de Z, é com X. Então, uma coisa que a gente tem que começar a colocar de uma maneira bem clara, que falar é uma coisa, escrever é outra. A escrita não é a reprodução fiel da fala. E isso tem que vir lá da base. O ensino da base tem que entender as crianças, jovens, tem que entender que a gente não escreve, né? A escrita não vai ficar reproduzindo a fala. Por exemplo, uma professora vai dar um ditado para um aluno, ela diz assim, ó, sei lá, vou à casa da Maria. Aí ela fala, vou, aí o aluno lá, vou, né? Aí ela quer falar vários A's, assim, porque tem o acento, né? Aí quando ela fala casa, adivinha com que letra ele escreve? Z. Claro, na hora do A, por exemplo, ela faz A, para dar a pista que tem vários A's ali. Quando vem casa, ele coloca com Z. E aí todo mundo pergunta, caramba, esse é S, por que tem som de Z? E aí vem o teste que eu quero fazer com vocês, que não é um teste, não é uma prova, é uma brincadeira aqui que a gente faz o seguinte. Se eu disser a seguinte frase, por exemplo, ela entrou no ônibus ônibus aquele dia. Ela entrou no ônibus aquele dia. Se a gente falar separadamente, olha, ela entrou no ônibus aquele dia. Tranquilo. Agora, ouça bem se a gente falar direto, né? Ela entrou no ônibus aquele dia. O que aconteceu com o som do S? Ela entrou no ônibus aquele dia. O S ficou com som de Z, por quê? Porque está entre duas vogais. Ônibus aquele dia. O S está entre a vogal U do ônibus e entre a vogal A do aquele dia. Então, na hora de falar ônibus aquele dia,
Portanto, o S fica com som de Z quando está entre duas vogais, por exemplo. Esses ensinamentos, essas brincadeiras, a gente tem que fazer com a criança desde cedo. Por exemplo, vai a palavra asa. É por isso, então, que... É por isso que tem som de Z, porque o S está entre duas vogais. Eu separei alguns erros, não sei se a gente já pode colocar aqui, que são muito comuns. Por exemplo, estelionato é com S, né? E tem muita gente que escreve estelionato com X. Por exemplo, a confusão que se faz com extremo. Extremo, obviamente, é com X, mas tem o mesmo som, veja. Estelionato, extremo. Ótimo. Aqui, mexer. Obviamente é com X e muita gente escreve com CH. Mexer é uma das coisas que a gente vê com mais facilidade de se errar, né? Olha, eu acho que essa terceira, pelo menos é a que eu vejo com mais frequência. É verdade. Ansioso, que é com S, muita gente escreve com C, né? E repito, ansiedade. É verdade, né? Mas você vê que, mais uma vez, por que eu separei esses erros? É a questão do som. A pessoa escreve errado, como está nessa coluna, de acordo com o que ele fala. Veja, escassez, a mesma coisa, com um S e dois S. Esse escassez aqui é para pegar o cara mesmo, né? Você tem um S e depois dois S. Mas tem gente, ó, eu peguei assim, ó, escassez desse jeito já. Né? Meu Deus. Extensão, e veja, Cléber, é tão aqui parecido também. com o estelionato, né? Na verdade, estelionato é com S, a extensão é com X, e aqui não existe essa extensão com S. Veja, aí tem gente que está em casa agora, o pessoal do estúdio, dizendo assim, desculpa, professor, obrigado por você ter dado a dica, mas que chata essa língua portuguesa, né? Estelionato é com S, a extensão é com X. Tem uma questão, a gente estava conversando aqui antes, de origem da língua portuguesa. Se você desde cedo estudar a origem da língua portuguesa, você vai entender claramente que uma palavra é com X, porque é com S, porque é com cedilha. Por exemplo, exceção, eu não vou explicar tecnicamente aqui, porque não vem ao caso, depois a gente separa até um dia para falar disso. Exceção vem do latim capere, que tem por particípio captus, que significa pego ou pegado. Aí você acrescenta o prefixo ex, que dá a ideia de para fora. Sabe quando a gente pega uma namorada e manda ela embora, ela vira ex, porque a gente manda ela para fora. Ex significa para fora. Aí você pega ex captus. Essa junção com o particípio T latino sempre gera em português cedilha. Por isso que exceção é com cedilha. Por exemplo, nadar em latim é nare, particípio natatus, natatus é com T, português natação é com cedilha. Aí o sujeito que está nos assistindo agora está pensando, meu Deus, eu tenho que aprender o latim, então. Posso dizer, lá na base, não é que tinha que aprender latim, por exemplo, como o inglês, como a gente aprende espanhol ou italiano, não é isso. Mas tem que aprender, no que diz respeito ao latim, a origem das palavras. Não é para sair falando latim ou se comunicando em latim, até porque nem mais no Vaticano é uma língua oficial o latim. Então, assim, é um ponto para você entender a língua portuguesa. Ó, eu separei mais uma para a gente olhar. Vamos lá. Por favor, a gente colocou mais uma dos principais, ó. Soar e suar. Essa... Pegadinha também. Essa é demais, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu estou soando muito. Eu falei, não sabia que isso era um sino, né? Que ficava soando tanto. Então tem a diferença entre soar, que é emitir som, e suar, que é transpirar. Essa aqui também vejo bastante. Descrição de descrever e descrição, que é a qualidade da pessoa discreta. Essa é interessante, não sei se todo mundo aqui sabia. Russa com dois S é quem mora na Rússia. Agora, de repente, o Clébio vira para mim e fala assim, olha, a situação do português está russa. Ou seja, está difícil. Eu nunca imaginei que foi. Eu sempre achei que era russa por ter alguma ligação com o país. É russa com cedilha nesse caso. Interessante. Né? Intenção com cedilha e com S é outra que todo mundo confunde. As duas existem, só que uma diz respeito a propósito, vontade, a intenção, né? E outra a intenção no sentido de aumentar a tensão de alguma coisa. Essa é uma outra muito ratificar também. E retificar. Ratificar, que é validar, confirmar, e retificar, que é corrigir. Eu costumo dar dica, quando você vai numa mecânica, você vai numa retífica, ou seja, você vai corrigir consertar o seu carro. Assim você não esquece. E essa é engraçado, coriza com S é um inseto. E coriza com Z, que é a secreção nas fossas nasais. Entende? Então, quando a gente começa a ver essa situação, você começa a entender as coisas muito melhor. E aí eu separei uma final, que é o que todo mundo confunde, se puder colocar por gentileza, sessão, sessão e sessão. Meu Deus, qual a diferença entre sessão, sessão e sessão? Veja que na hora que a gente fala, é exatamente a mesma coisa. Mas veja, sessão com S e dois S é uma reunião, é um período que dura alguma coisa. Por exemplo, hoje a sessão da Câmara não tem hora para terminar. As intermináveis sessões que a gente mostrou aqui para você, nosso telespectador, durante o processo de impeachment, conselho de ética, com dois S. Ou a sessão do cinema. Exato. Também. Quando a gente vai ao cinema assistir uma sessão, é um período que dura alguma coisa, um tempo, então é uma sessão. Sessão com S e cedilha é o ato ou efeito de seccionar, ou seja, de cortar.
Então, essa loja tem uma seção destinada a brinquedos. Por quê? Porque a seção é um corte do todo da loja. Por isso é sessão de seccionar. Para quem vai votar no segundo turno, vai uma sessão Pronto. Por de que votação. uma sessão eleitoral? Porque de todas as formas, de todos os lugares que as pessoas têm para votar, tem determinados lugares específicos que são cortes de um todo. E o sessão com C e 2 S, que é o ato ou efeito de ceder, né? É uma transferência de posse, por exemplo, a burocracia da cessão de direitos autorais, ou seja, eu vou ceder a alguém os direitos autorais de uma música, de um livro, né? Ou vou fazer uma cessão no caso, pois vejo que você merece. Ou seja, eu vou ceder a você, eu vou te dar essa ajuda. Ou como então, a Lidiane, que vai fazer uma sessão do salário dela pra gente, repartir. Eu fiquei sabendo que ela ia passar uma parte, né, pra gente pagar o jantar para as pessoas que vão fazer a prova. Fazer essa prova. Né, Olha, por enquanto que eu vou ceder para vocês é espaço, principalmente para o Rodrigo, que vai voltar aqui, sempre vai falar com a gente todas as terças e quintas-feiras. Isso. Por causa realmente da nossa tão famosa língua portuguesa, que desperta muita curiosidade e ainda provoca muitos erros na população. Provoca muitos erros. Eu quero deixar um recado aqui rapidamente, né, para as pessoas entrarem em contato com a gente nas mídias sociais, no Twitter, no Facebook da Record News, no meu também tem lá para você entrar. Mande as suas dúvidas e fala assim: professor, eu quero que você fale lá no link Record News sobre isso. A gente separa o tema, vem aqui e fala. Eu estava conversando agora aqui na redação, só para terminar rapidamente, eu estava conversando aqui na redação, muita gente, eu cheguei e já começou a me perguntar algumas coisas, né? E o que eu acho legal? O movimento de as pessoas se importarem com a língua portuguesa. Exato. Eu acho que na nossa coluna aqui a grande missão é fazer o pessoal de casa, é fazer todo mundo se importar em ser melhor, né? Se importar em conseguir usar a língua de uma forma melhor. Esse é o grande recado da coluna. Na terça-feira eu estou aqui de volta, que eu puder ajudar, estou à disposição de todo mundo. Muito bom. Até terça então, Rodrigo. Obrigado, 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 obrigada Muito mais obrigado. uma vez.